Vamos ler a Bíblia. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, a partir do versículo 18. Romanos, capítulo 4, versículo 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi imputado para a justiça, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Nós lemos até o versículo 25. Entrando no mês de outubro, agora tem muitos ministros que estão na nossa igreja. Eu, quando tenho conferência ou retiro, eu reúno muitos pastores e converso com eles. E como eu não tenho muito tempo de conversar com cada um deles a sós, eu, pela internet, eu coloco, quem quiser conversar comigo, se me deixar uma mensagem na internet, eu falei para deixar uma mensagem na internet para mim. Então, no primeiro dia, 40 pessoas pediram pela internet. No segundo dia, eu falei até dia 30 de setembro, se inscreverem. Aí 70 pessoas até dia 30 de setembro. E depois disso, também 85 pessoas mais pediram para conversar comigo. No dia 1º de outubro, depois que acabou o culto de quarta-feira, eu fui para minha terra natal. Eu tive culto em Cumi, e como estava com tráfego, então demorou 6 horas para eu chegar até Cumi. Aí eu fui para Sanso e depois eu fiz uma conferência em Cumi e voltei. Cheguei 1h da madrugada em Seul e depois, desde de manhã, eu comecei a conversar com os pastores. A maioria dos pastores da nossa missão Boa Notícia receberam a salvação e servindo ao Evangelho. O Evangelho é muito bom, é muito gracioso. Eu quero viver pelo Evangelho, Com esse coração, eles querem depositar toda a sua vida pelo Evangelho e assim entram no seminário e recebem treinamento para ser evangelistas. E depois disso, continuamente, os pastores, eles querem pregar, mas eles não conseguem mais pregar bem. No começo estava indo tudo bem, mas depois não conseguem mais. Aí eu expliquei exatamente, Mas naquele tempo as pessoas não me escutaram direito. E ultimamente, tem os pastores que pregaram por 10, 15, 20 anos na nossa missão, mas todos eles estão com dificuldade. Eles falaram, tá muito difícil. E tem pessoas que até abandonaram a igreja e fugiram. E tem alguns que saem com os seus próprios pés da nossa igreja e ficam falando mal da nossa igreja depois que saem, Falam um monte de coisa.
Então eu falo, né? Não, vocês não podem continuar assim, não podem continuar assim, mas eles não escutam o que eu digo. Ultimamente, na nossa missão, os pastores ministrando, porque fica difícil, porque não dá certo. A maioria deles chegou no seu limite. Então, essa vez, a partir do dia 1º de outubro, até ontem de manhã, então, com 70 e poucas pessoas, eu fiz comunhão individual. Eu conversei com eles, por que não dá certo? E eles sendo transformados, receberam uma grande graça no coração, né? E continuamente eu estou recebendo essas notícias. E amanhã, eu vou fazer uma conferência em Daejeon. E eu falei para virem até Daejeon e depois a gente conversar da conferência. Não só os pastores, mas os irmãos também, depois que receberam a salvação, ficam muito felizes, não é verdade? Não ficaram felizes? Receberam salvação, ficaram felizes, era muito bom, legal. Quando a gente pensa naquele tempo, parecia que naquele tempo tudo já estava certo, tudo já estava pronto. Mas depois de uns 10 anos de salvação, o coração começa a esfriar. E depois de 20 anos, começa a sentir um limite na vida espiritual, começa a sentir cansaço na vida espiritual. Hoje de manhã eu gostaria de falar sobre isso com vocês. Eu já falei várias coisas, eu já falei várias vezes para vocês, né? Um tempo atrás eu sentia o problema de úlcera, né, no estômago. E naquele tempo eu perdi 7 quilos. Então 7 quilos era 10% do meu peso total. Então a minha calça estava caindo. E o mais difícil para mim é que eu não conseguia comer. Era gelado, ou azedo, doce, frio. Qualquer comida eu fazia diarreia. E naquele tempo, continuamente eu estava fazendo conferência. Eu acho que foi mais ou menos no mês de maio. Eu acordei de manhã e estava orando e estava lendo a Bíblia. E como meu corpo não estava legal, com esse corpo, eu acho que eu não vou conseguir cumprir os eventos do verão. E eu orei diante de Deus. Deus, com esse corpo, eu creio que eu não vou conseguir realizar os eventos de verão. Tem vários eventos e também vai estar calor e eu não aguento muito calor. Deus, por favor, cure o meu estômago, né? Eu orei para Deus. Tendo vida espiritual, não foi sempre. Às vezes, o Espírito Santo de Deus eu posso sentir que Ele me conduz exatamente. Então eu ficava confuso entre o pensamento do homem e o pensamento de Deus. Mas teve uma vez que Deus me conectou com a palavra de Deus. Deus, eu estou com muita dor no estômago. Com esse corpo, eu não vou conseguir realizar o evento de verão. Deus, por favor, cure o meu estômago, eu orei. Com certeza, parecia que Deus estava falando no meu ouvido. Marcos
capítulo 11, versículo 24. E assim tudo quanto em oração pedirdes, crede que será assim, credes, e assim será convosco. Assim será convosco. Eu escutei exatamente essa palavra no meu coração. Eu já conhecia essa palavra. E logo eu abri os olhos e comecei a procurar na Bíblia. Cadê essa palavra, né? Aí eu encontrei em Marcos capítulo 11, versículo 24. Eu li inúmeras vezes essa palavra. Por isso vos digo que tudo enquanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. E será assim convosco. Então Deus falou essa palavra para mim. E eu orei diante de Deus. Deus, eu estou com muita dor no estômago. Com esse corpo, eu não vou conseguir realizar o evento de verão. Deus, por favor, cure o meu estômago, eu orei. E Deus me deu essa palavra. E Ele falou o quê? Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste e será assim convosco. Então, eu orei diante de Deus para Ele curar meu estômago. E aquela oração, antes do meu estômago ser curado, Deus, Ele já respondeu. Ele já respondeu que era para eu crer que Ele já me curou. Porque se eu cresce, ia acontecer exatamente conforme a minha fé. Eu creio nessa Bíblia, pessoal. De vez em quando, essa Bíblia tem palavras que não combinam com o meu pensamento, com o meu coração. Tem palavras que são diferentes do meu pensamento. E nesse momento, eu coloco a palavra de Deus e essa palavra briga contra o meu pensamento. E diante dessa palavra, o que aconteceu? Eu e Deus, nós entramos em atrito. Está falando que é para eu crer, que é para eu orar e crer que receber e será assim comigo. Eu orei, eu pedi que Deus me curasse. Deus, por favor, me cure. Então eu pedi, eu orei. Mas eu tenho que crer que eu recebi. Então, ter resposta de que meu estômago foi curado, então quer dizer que eu já fui curado. Não depois que eu fui curado, que eu acredito, mas eu orando, eu acredito que eu já recebi isso, e se eu acreditar nisso, Deus falou que vai fazer exatamente conforme o que eu acreditar. Isso está escrito em Marcos capítulo 11, versículo 24. Isso é a promessa de Deus. Então, eu estou com dor no estômago agora. Eu estou com dor no estômago. E eu orei para Deus para curar o meu estômago. Deus, eu estou com dor no estômago. Com esse corpo eu não vou poder fazer o evento do verão essa vez. Por favor, eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim eu orei, eu terminei minha oração. E está escrito que na Bíblia, eu orei e eu pedi. E tenho que crer que eu recebi isso. Eu não estou curado agora. Mas eu orei pedindo que Deus me curasse. Então eu tenho que acreditar que Ele vai me curar. E assim, então quer dizer o quê? Que eu já fui curado. Então, porque eu quero crer que meu estômago foi curado. Qual é o problema que eu tenho? Eu gosto de kimchi, eu gosto de café. Por que eu não posso comer kimchi? Porque meu estômago não é bom. O médico falou para mim, mastiga 100 vezes cada colherada de arroz que você comer.
Desculpa, 의사 선생님 말 잘. mas eu sou uma pessoa que não obedeço muito bem ao médico. 근데 사람이 그래. Mas as pessoas são assim. 의사 선생님 말 안 듣는 사람 그냥 Quem é que não obedece ao médico? São os saudáveis. 아프면 Porque se você estiver verdadeiramente doente, você escuta cada coisa que ele disser, não é verdade? 건강할 때 의사 말 시들. Quando a gente está saudável, a gente despreza a palavra do médico, porque o meu pensamento é importante. 저 솔직하게 얘기해. Para falar a verdade, 의사 말 잘 안 들어. eu não obedeci muito bem ao médico. 나도 좀 아는 상식이 있으니까. Porque tem alguma coisa que eu conheço também. Mas porque eu tô com dor, 듣게 되고. eu acabei obedecendo. 뭐 음식 꼭꼭 씹어 먹어. Mastiga bem a comida, ele falou, né? Mas eu não obedeci. Então, mas vai doer o estômago para ver se você não vai obedecer. 의사 선생님이 밥 한 숟갈 거 Então o médico falou, mastiga 100 vezes cada colherada de arroz. 100번란 말이 아니고 Não é, na verdade, não é pra mastigar 100 vezes, mas ele tá querendo dizer o quê? Que é pra mastigar direitinho a comida. 의사 말을 순종하게 된다. Mas eu acabei obedecendo a palavra do médico. Eu mastiguei aí, depois de 20 mastigadas, já não tinha mais nada na minha boca. É verdade. 그렇지만 의사 말 Mas, como é a palavra do médico, sem nada na boca, eu fiquei mastigando. No 98, 99, 100. 그도 설사가 나는. Mas mesmo assim, eu fiz diarreia. 제가 뭐 진짜 미치는 것은 Realmente, sabe o que me deixava louco? 이만 먹어도 설사가 Eu tava tomando água e isso me dava diarreia. 병원에서 Eu fui pro hospital Hanhá 내과 의사 선생님 e o médico falou, e o médico me receitou um remédio. 약을 먹었어요. E eu tomei esse remédio. 첫날 속이 No começo, o meu estômago ficou muito bom. 이래 쏙 편하게 Nossa, como é bom! Eu imaginei que eu voltaria a ter o estômago assim. E depois de uma semana, mesmo eu tomando o remédio, parecia que eu não estava tomando o remédio, eu estava com a mesma dor. 그래서 내가 하나님 앞에 나왔는데 E eu fui para diante de Deus. 하나님 나한테 뭐라고 말했냐? Deus falou o que para mim? 네가 기도했잖아. Você orou. 네가 나를 믿느냐? Você acredita em mim? 너 기도할 때 나를 믿고 했느냐? Quando você orou crendo em mim? 입으로 했느냐? Ou você orou pela boca só? Ele estava me perguntando. 하나님 내가 너 고쳐줄게. Deus falou, eu vou te curar. 나도 너한테 하나 요구하자. Mas eu vou te pedir uma coisa. Creia em mim. 그러면 고쳐줄게. Porque assim eu vou te curar. 하나님 나보다 지혜로우셔서 Porque Deus é mais sábio do que eu para não ser enganado por mim. Primeiro acredita em mim, depois eu te curo. 네 배가 나았다고 Crê que porque você orou para seu estômago ser curado, então eu vou te curar, mas primeiro acredita em mim, porque assim eu vou, conforme a tua fé, eu vou te curar. 그 성경을 읽으면서 성경 Lendo aquela Bíblia, 마음을 eu pude descobrir exatamente o coração de Deus. 내 마음에 그래. E naquele tempo, realmente, é verdade, é verdade. 하나님께 기도를 드리고 Eu vou orar diante de Deus, 정확하게 믿으면 e quando eu acreditar exatamente, 하나님께서 분명히 Deus com certeza vai me curar. Eu tive esse coração. Com certeza Ele vai me curar. 성경은 정확하게 이런 마가복음 11장 24절. Vamos procurar Marcos capítulo 11, versículo 24. 마가복음 11장 24절. Marcos capítulo 11, versículo 24. Vamos ler todos juntos. Acharam? 여러분 책장 넘기는 소리, 이 소리가 Sabe, vocês virarem a página, um pastor falou que é muito bom ouvir esses barulhos de folhas. Porque falou que nos Estados Unidos, nas igrejas, não tem esse barulho de folhear. As pessoas não levam Bíblia para a igreja. 의자대로 성경을 비치해라. Eles colocam a Bíblia atrás do banco, mas eles não abrem a Bíblia. Mesmo assim, quando o pastor fala, vamos abrir a Bíblia, todo mundo fica de braço cruzado. Mas na Coreia, 그 소리가
ele falou que somente na nossa igreja tem esse barulho de folhear a Bíblia. Ele falou que é muito agradável, mas ultimamente as pessoas não querem mais procurar na Bíblia e procuram no celular, né? Hoje em dia, os pastores da igreja dizem, por favor, quando vierem para a igreja, trazem sua Bíblia. Por favor, mesmo que seja pesado, mas vamos abrir a Bíblia, pelo menos na igreja. É tão bom escutar esse barulho de folhear a Bíblia. Vamos fazer esse barulho, né? 점점 편해지니까요. Porque cada vez está ficando mais confortável. 마가복음 11장 24절 Então, em Marcos capítulo 11, versículo 24, vamos ler juntos, 1, 2, 3 e já. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. 그리하면 너희에게 그대로 된다. 자, 여러분 이건 하나님의 말씀입니다. Pessoal, isso é a palavra de Deus. 여러분이 참 많은 문제들이 있어요. Vocês têm muitos problemas, pessoal. 근데 여러분 만일에 구원을 받은 형제 Mas se um irmão que recebeu a salvação, 정확하게 하나님 이 말씀대로 exatamente conforme essa palavra de Deus, se orar, pedir, 하나님 이거 정확하게 내게 들어주겠다. Deus com certeza vai escutar essa minha oração. Se acreditar nisso, 그대로 안 되면 하나님 거짓말. se não acontecer, então Deus é mentiroso. 그대로 안 되면 하나님 Se não acontecer, então Deus é mentiroso. 며칠 전에 저희들 교회에 Alguns dias atrás, uma irmã veio na nossa igreja. 부산에 있는 자기 언니들 때문에 Ela trouxe a irmã dela de Busan e veio conversar comigo anteontem. 그분하고 이제 앉아서 이야기 E eu me sentei com ela e conversei. 결혼해서 아기를 낳았대. Então ela se casou e ela teve um filho. 낳고 난 뒤에 E depois que ela teve um filho, 아기와 함께 집을 나왔대. ela pegou o filho e saiu de casa, sem motivo nenhum. 그 남편하고 이혼이 됐대. E assim ela acabou se divorciando. Saiu, deixou a casa, deixou tudo. 그래서 이제 지금 딸이 있는데 E agora ela tem uma filha 이분이 최근에 와서 자꾸 죽고 싶다는 이야기를 e falou que ultimamente no coração dela continuamente tem um coração de se matar. Ela já trabalhou bastante, tem bastante dinheiro. 제가 그 이야기를 들으면서 Quando eu escutei isso, 이 부인이 왜 집을 남편이 있는데 por que ela saiu de casa tendo marido? Por que ela saiu de mãos vazias? 어떤 마음이 작용해서 이 부인이 그렇게 했어요. Que coração ela tinha para ela agir dessa forma? E depois disso, 죽고 싶다는 마음들이 왜 이런 por que ultimamente tem surgido um coração de querer se matar? 거예요 내 생각 속에서. Dentro da minha cabeça assim, eu tava vendo tudo claramente. Mas depois ela falou mais uma coisa. 자기가 진짜 친한 무당이 있다. Ela tinha um amigo vidente muito próximo. 너무너무 친해서 E esse vidente era muito amigo, era muito próximo. 오늘 무당이 갑자기 Mas um dia, de repente, o vidente começou a rejeitá-la. 그런 무당이 꿈꾸니 하긴 하면서 O vidente começou a falar o sonho que ele teve sobre ela. 십자가가 빠져나갔다는 이야기를 하는 거예요. E falou que, de repente, uma cruz saiu do coração. 내가 정확하게 알 수 있는 것은 Aí eu posso saber exatamente o quê? Que no coração dessa senhora tem um espírito mal trabalhando, 남편 밑에 남편 같이 있으면 보호받기 때문에 이 악한 영, 이 부인을 자유롭게 끌고 다니기 위해서 porque não conseguia arrastar com o marido, né? Então o espírito mal tirou ela do marido para conduzir ela do jeito que ele quisesse. E ultimamente o espírito mal tá dando o coração para ela de querer morrer. 내가 부인한테 얘기했어요. Eu falei para a senhora, né? Senhora, se a senhora se tornar vidente, a senhora parece que vai poder viver bem, mas no final a senhora vai ter que ir para o inferno. 이 부인이 내가 그 부인의 마음을 너무 정확하게
Ela ficou muito assustada porque eu conheci exatamente o coração dela. 예수님을 믿으십시오. Creia em Jesus Cristo. 저는 그러니까 이 부인이 하는 말, Então, essa senhora, 나 예수 믿기를 결정할 수가 없다. ela falou, eu quero, mas eu não posso. Por quê? 내가 예수 믿으면 Porque se eu acreditar em Jesus Cristo, então se esse espírito mal for para minha filha, eu falei para ela, 절대 우리 하나님 Deus jamais vai agir dessa forma. 재앙은 예수님 A maldição está nas pessoas, a maldição está nas pessoas que estão fora de Deus. 예수님 앞에 들어오면 Mas se nós viermos para Jesus Cristo, a maldição jamais nos acompanhará. 그분이 어렵게 예수 믿기로 마음을 정하고 E ela, com muita dificuldade, decidiu o coração de acreditar em Jesus Cristo. E eu preguei o evangelho para ela. 그분이 보험도 Quando ela escutou o evangelho, ela ficou muito emocionada. 제 책장에 성경책이 있어요. Na minha estante tem a Bíblia. 성경책을 꺼내서 Eu peguei uma Bíblia e falando que ia dar de presente para ela, eu dei. 그리고 마태복음부터 E eu falei, começa a ler a partir do livro de Mateus. 어제 저녁에 오후에 E ontem à noite, 자매한테 ontem à tarde, 메시지가 왔어요. veio uma mensagem dessa irmã, né, que trouxe a irmã dela. E ela falou que a irmã dela estava muito feliz e voltando para casa, 뒤에서 타고 내려온 기차 안에 부산으로 estava voltando de trem, né, para cá, para Busan, 내 설교 듣고 escutando a minha pregação. Ela foi para casa, escutou pregação, leu a Bíblia, percebeu a palavra. 그 내가 전화를 해서 그 부인한테 Aí eu liguei para aquela senhora. Ela ficou muito emocionada. 목사님 내일 주일은 Pastor, amanhã, no domingo, 광주 가기 때문에 porque eu tenho que ir para Gwangju por um motivo de trabalho, mas semana que vem, no culto de domingo, eu vou para a igreja de Gangnam. 주일 예배는 강남수 드리고 Porque de trem-bala é muito rápido. Então, todos os domingos eu vou para a igreja de Gangnam e nos dias de semana eu vou para a igreja de Busan. 우리 가운데 살아계신 그 하나님이 Esse Deus que está vivo em nós é muito surpreendente. 우리를 구원해 준 하나님 O Deus que salvou aquela senhora, ele é surpreendente. 저는 제가 내년 이제 70이 되면 Ano que vem, quando eu fizer 70 anos, eu não sei se é bom, né, isso. 해외 나가는 걸 반으로 줄이고 지금 생각을 했죠. Mas eu tô pensando em cortar pela metade as minhas viagens para o exterior. Eu não sei se isso é bom. 조용히 나도 Eu também, silenciosamente, eu quero ler mais a Bíblia. Eu quero ter momento de oração. 그리고 E 더 내가 행복한 게 uma coisa que me deixa mais feliz também é o quarto andar da igreja de Gangnam. 그 장소가 Aquele lugar 내 마음을 행복하게 해주는 faz o meu coração fica muito feliz. 창문을 열면 Quando eu abro a janela, 나무 가지가 잎이 창을 막 두드려요. o galho da árvore bate na minha janela. 바깥이 바뀌어요. As 50 semanas, todas as semanas do ano muda a cor da árvore. Tem uma mesa bem grande embaixo, né? E ali os anciãos, eles se reúnem ali para falar sobre a igreja. Eles se reúnem ali para falar, discutir algumas coisas da igreja. E quando não é reunião dos anciãos, eu fico sentado ali sozinho. Eu não preciso nem deitar em cima da mesa, mas se eu deitar também não tem com quem conversar, né? 시간마다 E todas as horas, através do evangelista Moon, tem pessoas para eu pregar o evangelho que ele marca e vem para eu pregar para elas. Então, trazem vários problemas essas pessoas. 하나님의 종이잖아. Mas eu sou servo de Deus. 내가 내 위치에서 아니고 Não pela minha posição, pelo meu ponto de vista, mas pela palavra de Deus, eu mostro para eles. 다른 사람이 와서 구원을
Muitas pessoas vêm, recebem a salvação, falam sobre os problemas familiares e ganham força na palavra de Deus e voltam para suas casas. À noite, quando eu volto para minha casa, umas 11 horas da noite, 우리 집의 문을 열면 quando eu abro a porta da minha casa, 행복한 거예요. eu fico muito feliz. 그렇게 행복할 수가 없어요. Eu não tenho como ficar mais feliz do que isso. 노트를 펴서 Eu abro o caderno e quando eu vejo as pessoas que eu conversei 그리고 이제 또 저한테 문자 보내요. e as pessoas que me mandam mensagem e essas pessoas me mandando mensagens, eu fico muito emocionado. 할 수 있느냐 하면 Por que eu posso fazer esse trabalho? 내가 성경을 이야기했을 때 Quando eu falo sobre a Bíblia, 16권에 있는 이 수많은 말씀들은 nessas tantas palavras que existem nos 66 livros da Bíblia, porque são todas palavras de Deus. 책임을 져요. Deus, ele se responsabiliza por cada palavra da Bíblia. 당신이 한 이 말을 정확히 믿었을 때 Então, quando a gente acredita exatamente nessa palavra, 하나님은 사기꾼이다. se Deus não trabalha, Deus é trapaceiro. 정확하게 일을 한 걸 봐. Eu vi Deus trabalhando exatamente. 하나님의 말씀을 담대하게 이야기. Por isso eu falo com toda a coragem sobre a palavra de Deus. Essa palavra, se a gente crê nessa palavra, esse problema não é nada. 당신이 문제를 가지고 있어서 그렇지. O problema é que você está segurando esse problema. Mas se Jesus Cristo se responsabiliza por esse problema, 아무것도 아니다. isso não é nada. 아무 문제도 Não é nada. Não é problema nenhum. 성경이 A Bíblia está falando assim. 근데 제가 그렇게 담대히 이야기를 해요. Por isso eu falo com toda a coragem. 이 형제자매들이 두 가지로 마음이 나누어 있는 Mas os irmãos são divididos em dois tipos de corações. Algumas pessoas, com pureza e simplicidade, aceitam a palavra. 교회 자매 한 분이 Uma irmã da nossa igreja, ela tem um negócio. Ela compra, ela importa algumas coisas e ela tem que pagar imposto por isso. 그래서 이제 걸렸어요. E ela acabou sendo pega. 사람들은 Outras pessoas 줄였었는데 diminuem todos os a sua importação, né? Mas eu falei para a irmã não fazer isso, 그러니까 막 para não sonegar, né? 세금이 나오고 Porque é muito imposto que ela tem que pagar, 검찰이 é muitas taxas. 기소해버리지 않으면 좋겠어. Então essa irmã, ela estava passando pela dificuldade de ser pega pela alfândega, né? E quando eu vi essa irmã, 자매 같지도 않는데 não é uma irmã, uma grande irmã. 어떻게 굉장히 그 말 듣기 어려웠을 텐데 Então era muito difícil ela escutar o que eu estava falando, né? Obedecer a palavra do pastor Parker é muito bom. 난 많은 세금 Mas eu estava falando para ela pagar tudo, né? A multa, as taxas, os impostos. 다 아는 자인데 Então essa irmã trabalha e ela sabe de todas essas coisas. 박옥수 목사가 Mas o pastor Oxu Park, porque ele é servo de Deus, eu vou obedecer exatamente o que ele está falando. 어느 날 이 자매님이 나한테 와서 Um dia, essa irmã veio para mim e falou, pastor, 너무 어리석었어. eu fui muito insensata. 나는 세금을 다 내면 사업이 Eu pensei que se eu pagasse todos os impostos, eu estava com o pensamento fixo de que eu faliria. Mas mesmo pagando os impostos, 되겠다는 확신이 왔어. eu tenho certeza de que meu negócio vai muito bem. 문제를 하나님 앞에 깨끗하게 정리할 수 하느냐 그 믿음이 왔어. Veio a fé de que Deus vai resolver tudo perfeitamente. Não é que tudo já está resolvido ainda, né? Mas 한 돈을 내면 mandaram ela pagar uma grande quantia de dinheiro. Era verdade que ela não estava nem conseguindo pagar o aluguel da casa dela. Mas, rapidamente, ela resolveu todos esses problemas. Ela pode estar perdendo um pouco de dinheiro agora.
가지면 Mas se ela tiver esse tipo de coração, 이 자매에게 무슨 일이 나도 하나님은 qualquer problema que ela tiver, Deus vai ajudá-la. 저는 제가 50살이 되었을 때 Quando eu fiz 50 anos, 내가 만약 예수님까지만 산다면 어떻게 살 것인가? eu pensei, nossa, se eu viver até 60 anos, como será que eu vou viver? Eu pensei. 50살이 되었을 때 Quando eu tiver 50 anos, eu pensei que eu ia conseguir viver até os 60 anos. 또 정리하고 Então eu tinha que organizar minha casa, tinha que organizar as minhas coisas, a minha posição. 이제 일들이 막 쌓이는 거죠. Mas 아마 안 그랬으면 지금 저는 막 일에 쌓여 있었어요. 예수님이 되고 난 뒤에 então depois que eu fiz 60 anos, Deus me deu que coração? 나 이제 천년만년 살려고 생각했지. Eu não vou pensar em viver mais do que isso. Mesmo que seja hoje, se Deus me chamar, eu vou para diante dele. 전혀 계획 안 두고 Eu não calculei mais o amanhã. Amanhã vai ficar nas mãos do Senhor. E eu comecei a viver os meus 60 anos. 여러분 너무 감사한 것은 O gratificante, pessoal, 저희들이 복음 일을 하는데 필요한 fazendo esse trabalho do evangelho, a gente precisa de muito dinheiro. 책을 팔아서 참 많은 수입을 얻었어요. 제가. Mas, ultimamente, vendendo livro, eu recebi muito dinheiro. E com esse dinheiro, eu dei dinheiro para o Haiti para construir uma igreja. E ontem também faltou dinheiro e eu até mandei dinheiro para o Haiti. 물질을 주시는 게 Deus está me dando dinheiro. 내년 초에는 미국에서 No começo do ano que vem, vai ser publicado o meu livro nos Estados Unidos. Uma editora leu um exemplar e estava falando, nossa editora estava esperando um livro assim. 이 책에 기대를 걸 만한 그런 이제 Então a gente pode ter expectativa nesse livro, né? E mandar um e-mail para mim. Porque nos Estados Unidos demora mais do que a Coreia. Então, no ano que vem, mais ou menos, 중국의 책이 vai ser publicado. Na China foi vendido o meu livro, né? Mas está parado agora, porque a editora não está mais publicando. Por quê? Vende na hora. Por quê? Eles estão sentindo que tem uma força através desse livro e o governo não está deixando, né? Então, o livro, o ministério, em relação à minha saúde. 내가 내 인생을 하나님의 손에 드린 그날부터 No momento em que no dia em que eu deixei a minha vida nas mãos de Deus até hoje, na verdade, 제가 1999년에는 em 1999, o meu coração não estava bom. 그 전에 내가 2년 더 살겠나 생각했는데 Naquele tempo eu pensei, será que eu vou conseguir viver mais 2 anos? E como o meu coração ficou muito ruim, 이겠나 eu pensei, nossa, será que eu vou conseguir passar desse ano? 99년도 5월달에 페루 리마 실내 No mês de maio de 1999, em Lima, no Peru, teve uma grande conferência. 한국의 대전 한박교회 E no mês de maio de 1999, também estavam construindo a igreja de Daejeon. E quando eu estava no 7º andar, eu olhei para baixo, nossa, o meu coração parecia que ia sair pela boca. 99년 5월 말이었고요. Isso foi no começo de maio de 1999, e no fim de maio, e no mês de agosto de 1999, Deus curou meu coração. 방옥수 목사 심장이 제일 건강. O ancião Juan, ele é um médico e ele falou que não existe coração mais saudável do que do pastor Park aqui. Ele pode não ter visto todos os corações dos irmãos, né? Examinado, mas ele falou assim. 그러지 않은 그 마음 Então, aquele coração daquela irmã de depender de Deus é um coração mais precioso do que o ouro. 대부분의 성도들은 하나님의 A maioria dos irmãos escutam a palavra de Deus, 그 말씀보다 내 생각이 e mais do que a palavra de Deus, porque o seu pensamento está diante da palavra, 따라 살지 vivem seguindo o seu julgamento. Não vivem seguindo a palavra de Deus. 그래서 여러분들이 이제 그 단계를 넘어 Por isso, pessoal, nós temos que ultrapassar esse limite. 내
o meu método, a minha vontade, o meu jeito, a minha experiência. A gente tem que ultrapassar esse limite para o método de Deus. Muitos pastores da nossa missão, recebendo a salvação, eles dizem depositar toda a sua vida nas mãos de Deus. 어떤 형제는 집을 팔아서 하나님께 드리고 Alguns irmãos venderam sua casa e ofertaram para Deus, venderam seus terrenos, ofertaram para Deus e começaram a viver pelo Evangelho. 어떤 일 앞에서 하나님 말씀 Mas, diante de um problema, diante da palavra de Deus, essa pessoa não se prostra. 내 생각을 따라 결정하는 Então segue o seu pensamento e não a palavra de Deus. 성경을 읽으면서 Lendo a Bíblia, naquele dia de manhã eu estava com muita dor no estômago. 기도를 드리고 Mas orei diante de Deus. 하셨다고 마음에 믿으면 E se eu acreditar que Deus já escutou minha oração, a Bíblia diz que meu estômago vai ser curado. 기도를 했어요. Então eu orei. 기도 응답된다고 믿기만 하면 배는 나. Então é só eu acreditar que eu fui curada, então eu vou ser curado. Então se eu não for curado, quer dizer que Deus é trapaceiro, é mentiroso. Ah, meu estômago está curado. 걸리는 게 하나님. Mas tinha uma coisa naquele tempo que tropeçava no meu coração, né? Ah, mas eu tenho que comer kimchi, eu tenho que comer doenjang. 죽만 먹어도 세상 이래 배가 아픈 거. Só comendo mingau, eu já tô com diarreia. Imagina se eu comer sopa de soja. 조심하십시오. O médico falou, cuidado. 장은 Pastor, o seu estômago 종이 문풍지로 문 바르고 é como 보면 그 얇은 그 같은 똑같은 é como se fosse uma folha que molhou. É bem fino. Por isso, se você fizer alguma coisa de errado, seu estômago vai estourar. E se estourar, em 24 horas você morre. Cuidado com a alimentação. 술 먹는다는 건 너무 부담스러운 거예요. Então eu estava com fardo de comer kimchi. 내 속에 하나님의 말씀만 있으면 괜찮은데 Se tivesse só a palavra de Deus no meu coração, não ia ter problema. Mas porque eu sou descendente de Adão, porque eu também comi do fruto do conhecimento do bem e do mal, eu também tenho o meu próprio conhecimento. 내 속에도 작용하기를 Porque o trabalho do conhecimento do bem e do mal trabalha como dentro de mim? 믿지 못해. Não deixa eu acreditar na palavra de Deus exatamente como ela é. 그래 내 배 다 나서 믿고 Sim, se meu estômago já está curado, é só eu comer kimchi, doenjang, não tem problema. 내 사정에 내가 알고 있는 지식으로 내가 Mas com a minha sabedoria, com o meu julgamento, quando eu vejo, eu jamais vou poder comer kimchi. 내 배가 다 나았다면 김치 먹고 Se meu estômago já foi curado, eu podia comer kimchi. 설산하고 있는데 Mas a situação agora, eu estou fazendo diarreia, eu estou com dor no estômago, e se eu comer kimchi assim, 나는 그게 용납이 안 된다. eu não podia aceitar isso. 하나님은 그러면 된다는데 Mas Deus estava falando que podia. 이 간증을 저는 많이 들은 한 100번 들었어요. Vocês já escutaram muito desse testemunho umas 100 vezes. Mas é isso, pessoal. 내 생각하고 하나님 O meu pensamento e o pensamento de Deus são diferentes. Então, dentro do meu coração, 아니 내 말씀이 높이 통중해. ou a palavra de Deus é estabelecida, ou o meu pensamento é estabelecido no meu coração. Somente um pode ser estabelecido. Então, até a palavra de Deus ser estabelecida, tem estágios, não é do nada. 사람들은 As pessoas que não passam por esses estágios, 문제 앞에 자기 생각 sempre diante da situação, resolvem pela sua situação, mesmo sabendo da palavra de Deus. 을 만들어 놓고 Criam uma vida espiritual pelo seu conceito. 그래도 잘해. E dentro desse conceito, eu estou fazendo bem. Não consigo fazer bem igual o pastor Park, mas, 자기의 기준을 가지고 살아야 dentro do seu conceito, essa pessoa está vivendo. 기준을 만들어 놓고 Então, vive dentro do seu conceito. 얼마짜리 사는데 또 돈에 주면 돈이 얼마냐 그 계산에 맞는 만큼 이제 물건 사 똑같이 Então, assim, no shopping, quando a gente tem o dinheiro para gastar exatamente o que a gente trouxe, né? Então, as pessoas vivem dessa forma, 그때 내 마음 com esse seu próprio conceito.
Então, naquele tempo, no meu coração, 그냥 약만 ai, não devia ter orado, né? Era melhor só ter tomado remédio. Eu tive até esse tipo de coração, entenderam, pessoal? Vocês entendem isso? 그러나 이제 그 마음을 딱 들고 난 뒤에 내가 느낀 게 뭐야? Depois que eu tive esse coração, eu percebi o quê? 하나님을 믿지 않고 있는 나. Eu pude ver o eu que não está acreditando em Deus. 내가 참 악하구나. Realmente eu sou muito mal. 내가 하나님을 믿지 않고 있구나. Eu não estou acreditando em Deus. 하나님을 안 믿네. Eu não acredito em Deus. 배만 아픈 것만 아니고 Não é só que eu estava com dor no estômago. Até ministérios. 안 되는데 Nada dá certo. E assim, dessa forma, 내가 예수 믿는다. eu acredito em Jesus. 그래서 그날 아침에 Naquele dia de manhã, eu me arrependi diante de Deus. Deus, 나 하나님만 믿었습니다. eu não acreditei no Senhor. Por favor, me perdoe. Mas agora eu acredito em Ti. 맞습니다. Meu estômago foi curado. 하나님 당신 내 배를 나게 하시옵소서. Eu acredito que o Senhor curou meu estômago. 하나님만 믿다가 그 오래전에 많이 Se não acreditasse em Deus, eu já tinha recebido salvação há muito tempo. Mas esse estágio, eu pude passar por esse estágio de poder acreditar em Deus. Quando eu via, se eu comesse kimchi, meu estômago iria estourar, eu iria ficar pior. 하나님 말씀하시 믿어라. Mas Deus está falando. Deus está falando o quê? Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e assim será convosco. Então meu estômago já está curado. 아내가 아침 식사를 차렸는데 Então prepararam café da manhã para mim. 그날 손님이 많이 Tinha carne, porque tinha muitos visitantes naquele dia. Tinha doenjang, tinha kimchi 김하고 장조 e tinha kim num canto. Tinha um pouquinho de mingau. 미를 제끼고 E eu tirei aquele prato de lado, peguei um prato de arroz e comi kimchi e doenjang. 숟가락 딱 나가. E eu larguei a colher na mesa. 한번 한참 아내가 지나가다 깜짝 Eu estava comendo e de repente a minha esposa passou. "Ah, querido, o que você está fazendo?" Eu falei para minha esposa, não se preocupe. Meu estômago já foi curado. 그리고 숟가락 놓고 난 뒤 E depois que eu larguei a colher, eu comecei a fazer diarreia, que eu não conseguia aguentar. Eu fui correndo pro banheiro. 뭐 Eu estava com muita dor no estômago. Parecia que eu ia morrer. 마음에서 어떤 생각이 들냐? 네가 그런 배 E no meu coração, eu tive que coração. Nossa, e você comeu kimchi? Você tá louco. Que fé você tem? Eu comecei a escutar essa voz. 그 음성 내가 다 무시했어요. Eu ignorei todas essas vozes. 말씀을 믿었어. Eu só vou acreditar na palavra de Deus. Meu estômago já está totalmente curado. Deus escutou minha oração, por isso meu estômago já está completamente curado. Naquele tempo veio que voz? Mas você foi curado, por que você está com dor? Se você está curado, então por que você está com dor? Isso está curado? Isso está curado? 생각을 해봤어요. Eu pensei, 배가 아프네. eu tô com dor 나은 게 no 아니고. estômago. Então se eu tô com dor no estômago, não tô curado. Então não tô curado. 배가 아픈 게 뭐가 나은 거야? 아픈 거 나은 Então 게 eu tô curado. 다 나면 안 Se eu tô com dor, então não tô curado. É verdade. Então, para eu estar curado, eu não tenho que sentir dor. Então não tô curado. Aí eu olhei para a Bíblia. 기도하고 한 건 받으면 믿어. 그러면 A Bíblia diz tudo quanto em oração pedir, descrente que recebeste, assim será convosco. Então, com certeza eu acreditei. Eu orei, eu acreditei. Então, com certeza eu tô curado. Tô com dor, mas eu tô curado. Mas a Bíblia diz o quê? Crente que recebeste, assim será convosco. Então, se Deus está falando que é para eu crer, então eu já fui curado.
Como eu posso dizer que eu estou curado se eu estou com diarreia? Se a Bíblia falou que eu estou curado, então eu estou curado. Mas eu estou com dor de estômago, eu estou fazendo diarreia, é verdade. Mas a Bíblia diz que eu estou curado, então eu estou curado. Então é verdade que eu estou curado. 이런 형편보다도 Mais do que a situação, eu acreditei na palavra de Deus. 점심 한 그릇 다 먹고 김치 먹고 Depois que eu almocei, comi kimchi e fiz diarreia de novo. 저녁 그때 하얏트 호텔에 가서 뷔페 식당에 초대를 E naquele dia, eu fui convidado para comer no Hotel Hyatt, para comer num buffet. E naquele dia eu pensei, eu tô com dor de estômago, eu vou comer um mingau. Aí eu pensei, não, eu tô curado. Aí de novo eu comi um monte. 결사를 안 했어요. Naquela noite eu não fiz diarreia nenhuma. 그랬던 아침에 내가 E no dia seguinte de manhã, eu acordei e meu estômago estava bem em paz. Eu fui perfeitamente curado. Em 24 horas. 약속이에요. Isso é promessa de Deus. 참 많은 사람들이 아담이 Muitas pessoas, porque o Adão e Eva comeram o fruto do conhecimento do mal, tem o seu conhecimento, tem a sua sabedoria. Porque eu tenho a minha sabedoria, parece que Deus está errado. A palavra de Deus parece que não vai dar certo. Parece que o meu pensamento é melhor do que a palavra de Deus. 뭐 자기 생각 Por isso, as pessoas seguem o seu método, o seu pensamento do que a palavra de Deus. Assim que as pessoas vivem as suas vidas. Um dia, 하나님 앞에 나온 사람은 이제 단계를 하나 넘어야 할 단계. então as pessoas que vão para diante de Deus, elas têm que passar por um limite. As pessoas que acreditam em si mesmas têm que negar a si mesma. 못 박혀 죽은 걸 시인하고 자기에게 Tem que confessar que Jesus Cristo morreu na cruz. E depois tem dois tipos de vida. 베드로는 Pedro, 가에서 예수님을 만났어요. ele se encontrou com Jesus Cristo no mar da Galileia. 만난 그날 밤 Naquele dia em que Pedro se encontrou com Jesus Cristo à noite, 그물 한 마리도 잡지 a noite inteira Pedro ele pescou e não conseguiu pegar nenhum peixe. Jesus Cristo falou, faze-te ao largo. E ele abandonou seu pensamento e seguindo a palavra de Deus, ele pegou muitos peixes. 너무너무 많이 잡은 거예요. Ele pegou muitos peixes. 그걸 보고 베드로는 자기 E vendo isso, 그물도 모든 걸 o Pedro deixou a sua casa, deixou as suas redes, deixou todas as coisas para seguir a Jesus Cristo. 그 마음을 Mas aquele coração de acreditar em si mesmo, ele não conseguiu abandonar isso. 성경이 그 과정을 이야기해 주고 있어요. A Bíblia explica exatamente sobre essas fases. Jesus Cristo falou para Pedro. Jesus Cristo era muito bom para Pedro. 자신을 믿으면 안 돼. Mas Jesus Cristo falou, Pedro, você não pode confiar em si mesmo. Você tem que abandonar o seu conceito. Porque é assim que você vai poder acreditar em Jesus Cristo. Se você tiver o seu julgamento, quando o seu julgamento está certo, você pode confiar. Mas quando o seu julgamento é diferente da palavra de Deus, você não pode confiar no seu julgamento. Você tem que jogar fora o seu julgamento. Mas Pedro estava confiando em si mesmo. 최후의 만찬을 예수님께서 이렇게 제자에게 말씀. Na última ceia, Jesus Cristo falou para Pedro. Jesus Cristo falou para os discípulos, essa noite todos vós me abandonarei. Pedro falou, ele se assustou, não, todos podem te deixar, mas eu não. 예수님께서 베드로에게 말씀하시고 Jesus Cristo falou o que para Pedro? Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. 베드로 내가 주와 함께 죽을지언정 Pedro falou, nem que eu tenha que morrer com o Senhor, eu não te negarei. 그날 밤 예수님 잡히셨고 E naquela noite, Jesus Cristo foi pego. 주를 버리고 자기는 버리지 않는다 그러니까 다 도망가 자기는 E porque só Pedro falou que não abandonaria Jesus, todos os discípulos fugiram, menos o Pedro. E Pedro seguiu de longe até a casa do sumo sacerdote. 닭이 꼭 뛰어 E quando Pedro negou 3 vezes a Jesus Cristo, o galo cantou cocoricocó. E quando ele escutou o galo cantar, ele saiu para fora e começou 어리석은 걸 a pensar. Ele pensou o quê? Ele descobriu o quê? Nossa, quanta tolice foi eu acreditar em mim mesmo. 그날 베드로는 예수님 부인하고 난 뒤에 Ai, que susto. Naquele dia, quando quando Pedro acreditou em si mesmo, Jesus Cristo ficou com dor no coração.
Eu não sou discípulo nenhum. 아니야. Eu não sou discípulo de Jesus. Eu não sou. Eu sou pescador. 고기잡이 하러 갈 거야. Eu vou voltar para como eu era antes. Eu vou lá pegar peixe, isso sim. 우리 교회 목회자 딱 베드로 같아요. Os pastores da nossa igreja são como Pedro. 구원받고 막 기쁨으로 주를 섬겨. Receberam a salvação e servem a Deus com muita alegria. 막 우리 전도자 마음을 Mas depois Satanás começa a estabelecer, a elevar o coração dos pastores. Ah, você recebeu salvação. Ah, você, que felicidade. Você vai para o seminário. Nossa, que bom. Ah, quer dizer que você vai para uma igreja. Ah, que bom. A sua igreja está crescendo. Ah, que bom. Satanás continuamente fica estabelecendo os ministros. E por fora ficam, oi, pastor, tudo bem? Humildemente, mas e dentro? 어제 저녁에 Ontem à noite, 교회를 떠난 형이 한 사람이 저를 찾아왔어요. um irmão que tinha partido da nossa igreja veio me procurar. 대화를 했어요. Eu conversei com ele. 단 한마디 그 형제 중심에는 말 한마디. 박 목사님 내가 Uma palavra. 10배 신령합니다. 당신 내 말 들으십시오. Uma palavra que esse pastor me falou antes de ir embora foi: Pastor, eu sou muito melhor que o senhor. Pode ver daqui a um tempo como é que eu vou estar aí o senhor. Isso estava cheio no coração dele. 나는 베드로 내가 최고야. Satanás fez a mesma coisa com Pedro. Todos vão te abandonar, menos eu. Eu não vou te abandonar, Senhor. 그 일으키는 O coração de acreditar em si mesmo. 강해지기 시작. Então, quando ele tem esse tipo de coração, aí desde então ele começa a fracassar. 믿어도 그걸 몰랐는데 Pedro, ele confiava em si mesmo, mas ele não sabia disso. Mas depois que ele negou a Jesus Cristo 3 vezes, ele foi embora. Ele foi pegar peixe de novo. Ele voltou para sua antiga vida. Por quê? Porque ele não conseguia. 우리 교회 사역자들 하나 둘 셋. É igual os ministros da nossa igreja que empacotam suas coisas e vão embora. Voltam para como viviam antes. Por quê? Tentaram, não conseguiram, não estão conseguindo ministrar. 이런저런 이유 많이 해요. 그 단 한 가지. Pessoal, eles têm vários motivos falando que vão sair. Mas, na verdade, 교회가 잘 돼봐야 전도 é só um motivo. 왜 떠나가 죽어도 안 Se é porque a igreja está com dificuldade. Se a igreja estiver indo bem, por que vai partir da igreja? É porque não está dando certo. Porque fracassou. 근데 실패했을 때 주님 앞 돌아오는데 자기 생각. Mas quando fracassou, em vez de voltar para o Senhor, segue o seu pensamento. Pedro também seguiu o seu pensamento. Eu tenho que ir pescar. Eu tenho é que ir trabalhar. Um irmão hoje de manhã veio, é um ministro da nossa igreja, ele partiu da igreja e ele ficou muito tempo fora e ele me ligou. 20분 동안은 그동안 있었던 쭉 Por 20 minutos, ele começou a falar todas as coisas que tinham acontecido com ele. Pastor, por favor, me ajude. 내가 너무 교만했습니다. Eu fui muito arrogante. 살지를 좀 이끌어 주십시오. Por favor, pastor, me conduza. Eu me achava muito melhor do que o senhor, pastor. Por favor, conceda a sua misericórdia. Ele estava falando. 그 길이 정확하게 나와 있어요. Aparece exatamente esse caminho de vida na Bíblia. 마지막 자기를 No final, Pedro, ele percebeu quão insensato era acreditar em si mesmo. 그래서 어떻게든지 하나님의 말씀을 믿어서 Quando ele abandonou todo o seu pensamento, independente de que fosse, e acreditou somente na palavra de Deus, Deus pôde trabalhar fortemente através dele. As pessoas têm que passar por essa fase, por esse estágio. 로마서 4장에 아브라함에 대한 말. Hoje nós lemos Romanos capítulo 4 sobre Abraão. 아브라함이 하나님의 말씀을 갈 때 우리 땅을 가나. Abraão, ele partiu da terra dele e foi para a terra de Canaã. 난 믿음이 Ele estava preso dentro dele, né? Eu tenho fé, eu abandonei toda a minha família, eu abandonei os meus irmãos, os meus pais e segui a palavra de Deus e vim até a terra de Canaã. Se surgindo o coração de acreditar em si mesmo, tá na terra de Canaã tinha que ser uma bênção.
Mas continuamente surgiu dificuldade. Veio a fome, fugiu para o Egito, e indo para o Egito, o faraó, ele perdeu a esposa para o faraó. Várias dificuldades. Com 75 anos ele entrou na terra de Canaã. E com 99 anos, quantos anos passaram? 24 anos depois. 그날 하나님이 아브라함을 불렀어요. Um dia, Deus chamou Abraão. 가지고 살아라고. Não chama sua esposa de Sarai, mas de Sara. 낳아주게 하겠어. Porque ela vai ter um filho teu. 하나님이 자기에게 아들을 낳아주게 한대. 자기 아내 사라가. Deus falou que a esposa dele, a Sara, ia ter um filho. Sim, Deus. Amém. É verdade. Tinha que fazer isso, mas ele não fez isso. Ele, tendo o seu pensamento, ele já era muito velho. 너무 늙었어. E a Sara também já era muito velha. A Sara tinha 89 anos e ele 99 anos. E ele riu. A Sara, como é que vai conseguir ter um filho? Naquele dia, Abraão riu. E rindo, ele falou: tomara que viva Ismael diante de ti. 하나님이 아브라함이 말씀하셨어요. 아니야. Deus falou para Abraão: não, 아들을 낳아. a sua esposa Sara vai ter um filho. E você porá o nome nele de Isaac. 네 아내 사라가 어디 있느냐? E de novo, Deus apareceu para Abraão e falou: tua esposa vai ter um filho. No que vem a essas horas. E a Sara riu. Eu já sendo velha 늙었거늘 어떻게 내가 낙이 있어? e já não tenho mais prazer, como é que eu vou poder ter filho? 안 웃었습니다. Por que a Sara está rindo? Eu não ri. Sim, você riu sim. 아브라함에게 부딪히시고 사라에게 부딪히시고 Deus, ele entrou em atrito com Abraão, entrou em atrito com Sara. Eu entro em atrito com os pastores e entro de novo. Esses pastores, 믿어왔던 게 얼마나 어리석은 것이었죠. eles percebem quão insensato foi ele acreditar neles mesmos, levando o coração, pensando eu receber salvação, tendo o coração alto, eu tenho fé. Deus faz com que somente ele seja estabelecido no coração de cada um. 난 교회 봉사 Alguns irmãos pensam, eu ofertei, eu trabalhei na igreja, eu preguei, eu recebi salvação, eu conduzi outra pessoa para salvação. As pessoas estão cheias desse tipo de coração dentro de si. 넘었어요. Abraão passou por essa fase. Que fase? 하나님의 Passou pela fase do seu pensamento e assim, no coração dele pôde entrar a palavra de Deus. Amados irmãos da igreja, 여러분들도 세상에 어려운 사람. também tem pessoas que têm dificuldade na vida espiritual. Tem pessoas que não conseguem ter vida espiritual. Tem pessoas que perdem a força na vida espiritual. Por quê? Porque vocês são estabelecidos, porque vocês estão lá no alto, porque vocês estão se achando. 베드로는 3년 동안 예수님과 마지막에 Pedro, por 3 anos, no final, ele seguiu a Jesus e depois negou a Jesus. E depois ele acreditou na palavra de Deus e se tornou uma pessoa que não acreditava mais em si mesmo. Abraão, com 75 anos, se encontrou com Deus e recebeu graça, mas com 99 anos, depois de 24 anos, Abraão acreditou no seu pensamento. 이제 베드로에게 아브라함에게 Pedro, Abraão, 마음이 생기니까 surgindo o coração de negar a si mesmo, 안 되겠다고 생각 그걸 부인하니까 그 소리가 들리면 이거 entrando naquele pensamento. 딱 부인해 하나님 말씀이 Quando eles conseguiram rejeitar isso, é pensamento de Satanás. Aceitando a palavra de Deus, o poder de Deus começou a aparecer através deles. Os irmãos que receberam a salvação têm que passar por essa fase, por esse estágio depois da salvação. Os pastores da nossa missão chegaram na idade de 99 anos de Abraão. 100살 된 자기 아들 É engraçado quando se vê a idade dele. É engraçado com 100 anos ter um filho. Mas jogar fora o seu pensamento. Chegou a época agora de jogar fora o seu pensamento e acreditar na palavra de Deus. Vamos ver Romanos capítulo 4. Versículo 18. 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었어요.
Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Versículo 19. Vamos ler todos juntos, 1, 2, 3 e já. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, 20, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Quando Abraão fez 99 anos, ele não segurou mais o seu pensamento. A vontade de Deus. Quando eu fui ganhar uma nora, chegou a época do meu filho se casar. O estranho era que eu comecei a enxergar as jovens solteiras ao meu redor. Ela é uma irmã muito preciosa. Mas um dia eu decidi no meu coração. A minha nora, eu não sei quem é, mas o Senhor decida. Eu não quero adicionar 1% do meu pensamento na escolha. Eu falei para minha esposa, querida, eu tenho esse coração. Você não adicione 1% do seu pensamento para escolher a nora. A minha esposa aceitou isso. Eu chamei o meu filho. O Yongguk. Sim, pai. Eu estava orando por você e eu tive esse coração. Quando vier uma nora na nossa casa, quando vier uma irmã, eu sei que não existe ninguém que não tenha fraqueza nem defeito. E quando vier a nora na nossa casa, se eu ver a fraqueza dela, como é que eu vou pensar? Mas, se for uma pessoa que Deus nos enviou, para mim, nenhum defeito ou fraqueza dela vai se tornar problema. Por isso, a pessoa a qual Deus enviar, eu quero ter ela como minha nora. Você também seja assim. Sim, pai. O Abraão enviou o seu velho servo para buscar a nora para ele. Eu não sou Abraão, né? Mas, assim como o servo ele conseguiu a esposa para o Isaac, exatamente, eu também. Eu não coloquei nem 1% da minha vontade, da minha opinião. O pastor Kim So-eun veio para mim e falou, pastor, o Yongguk, eu gostaria que casasse com a irmã No. É? Tá bom, eu aceito. Eu nem fui saber quem era. Quando eu ganhei a minha nora, eu tinha convicta certeza. Eu quero ganhar a pessoa que Deus me deu. Eu não quero escolher. Ficando velho, as pessoas da minha idade cuidam muito das coisas para sua velhice. Mas eu quero deixar minha velhice nas mãos de Deus. Eu não vou guardar nem um centavo pela minha velhice. Eu não guardei nada pela minha velhice, pessoal. Desde então, eu vi Deus exatamente preparando a minha velhice por mim. Em todos os aspectos. Não tem nem comparação com o que eu faria e o que Deus está fazendo por mim. Deus, dentro da vida de vocês que estão reunidos aqui nesse dia, se Deus trabalhar por vocês, se Deus trabalhar, não tem nem comparação de vocês estarem trabalhando. O problema de casamento, da nora, da velhice, dos negócios. Ultimamente eu tenho muitas dificuldades. Mas eu fico muito feliz. Porque eu acredito que o Senhor está comigo. Todos os dias eu sinto que Deus está vivo dentro de mim. Eu fico muito feliz. Eu tenho muitos problemas, mas esses problemas não são meus.
Se eu fosse o rei, se eu fosse o dono, eu seria dono desses problemas. Mas porque Deus é meu dono, Deus é dono do meu coração, esses problemas também, quem é dono é Deus. Olhando para esse problema, eu ri. E eu pude agradecer. Parece que esse problema não vai se resolver, que não vai dar certo, mas eu rio. Esse problema é meu, mas Jesus Cristo é quem vai resolver. Jesus Cristo é quem vai conceder sua graça. Jesus Cristo é quem vai conceder sua misericórdia. Eu fico muito agradecido. Abraão, ele esperou contra a esperança. Quando ele viu, ele era muito velho. Ele não podia ter um filho. A Sara também era muito velha, ela estava numa posição de não poder ter filho, mas no pensamento deles, isso não faz sentido. Mas Deus está falando que dá, então entrou em atrito o meu pensamento e a palavra de Deus. Até então Abraão acreditava no seu pensamento, mas desde então Abraão começou a acreditar na palavra de Deus. Ele está crendo contra a esperança. E por isso ele podia sacrificar o Isaac. Eu também pude ganhar a minha nora, porque eu depositei nas mãos de Deus. Agora, quando eu oro pelo meu filho, Deus, o Yongguk tem 2 pais. Tenho eu e tenho a Deus. Quem é que vai cuidar melhor do Yongguk? É Deus. Eu sou o pai, mas eu não sou o pai verdadeiro. Eu me demito como pai dele. Que o Senhor conduza a vida dele. Eu depositei a vida do meu filho nas mãos de Deus. Desde então, eu pude ver exatamente Deus conduzindo a vida dele. Quando a minha filha, depois que ela caiu no forno, colocou a mão no forno, eu não posso protegê-la. Que o Senhor possa protegê-la. Desde então, eu pude ver Deus conduzindo a minha filha. Não é que eu não tenho dificuldade, não é que eu não tenho problema. Mas dentro daquele problema, eu posso ver Deus conduzindo e eu posso ver Deus realizando a sua promessa. Nesta manhã, assim como Pedro passou daquele limite, assim como Abraão passou desse limite, vocês também, passem da fase de acreditar no seu pensamento para acreditar na palavra de Deus. Agora Deus quer trabalhar. Eu quero conduzir a tua vida. Eu quero conduzir a tua família. Eu quero me responsabilizar pela sua velhice. Por favor, experimente. Eu quero conduzir os seus filhos. Eu quero conduzir essa igreja. Eu quero resolver esse seu problema. Mas insensatamente, nós estamos segurando o problema. Os pastores, sabendo que isso é um fracasso, eles começam a largar. Eu tenho muita expectativa no ano de 2013. No ano de 2013, que trabalho será que vai surgir na nossa missão? Como os nossos irmãos vão ser transformados? Como os pastores vão ser transformados? Como o acampamento mundial vai ser transformado? Tem nos Estados Unidos uma igreja com mais de 1.000 pessoas. É uma igreja em espanhol, né? E esse pastor, ele escutou continuamente a minha pregação no canal Enas. Mas um dia ele se encontrou com uma pessoa e ele falou: você é pastor? Por favor, participe uma vez do acampamento mundial. Vai vir o pastor Oksupark da Coreia. Ele se assustou quando escutou isso. É verdade, o pastor Oksupark vai vir? Sim, é verdade, é verdade. Sim, é verdade, ele vai vir. Eu escutei muita pregação dele no canal de televisão. Ele, de Nashville, por 12 horas, ele trouxe uns 10 alunos e participou do acampamento mundial, estudantes. E no segundo dia ele recebeu a salvação. E depois do acampamento mundial, ele escutou que ia ter o cantata de Natal
da nossa missão e foi a primeira igreja que a gente fez. Tem mais de 1000 membros naquela igreja. E o pastor Pak Yong-guk, ele pregou o evangelho lá. E aquele pastor daquela igreja se levantou e falou para os irmãos daquela igreja: pessoal, essa igreja é a igreja que tem o verdadeiro evangelho, a deles. Nós temos que acreditar e aprender desse evangelho deles. No mês de outubro, no mês de novembro, ele convidou o pastor Pak Yong-guk para fazer a conferência por uma semana naquela igreja. E falou para aquele pastor. Eu falei para aquele pastor vir para o acampamento mundial da Coreia e ele falou que vai vir, ele já se inscreveu. O meu coração está muito feliz. Essa vez, vendo no cantata de Natal, muitas pessoas dos Estados Unidos escutando o evangelho, eu fiquei muito feliz. Ele falou que ano que vem vai em 20 cidades. Eu falei, sim, vai para os Estados Unidos inteiro. Mesmo que o Coral Graças não venha, eu não tenho problema. Vai pelos Estados Unidos pregando o ano inteiro com cantata. Ele falou, vem pregar, pai. Eu falei, não, eu não vou. Deus está fazendo esse trabalho através de você, que você faça esse trabalho. Eu vou trabalhar na Coreia. Pessoal, Deus quer trabalhar em vocês hoje. Vocês ainda querem resolver o problema pelo seu pensamento ou pela palavra? Se vocês passarem por esse limite, vocês vão ficar muito felizes. Se não, a vida espiritual é chata, é cansativa. Deus quer que vocês vão para diante dele. E mais do que os seus pensamentos, ele quer que você aceite a palavra dele e que essa palavra possa te conduzir. Se você tiver esse coração, Deus vai lhes ajudar. Deus vai lhes conduzir. Por isso, Abraão, passando por esse limite, assim como Pedro saiu do seu limite, assim também os pastores, quando saírem do seu limite, vão se tornar grandes trabalhadores de Deus. Eu espero que vocês se tornem dessas pessoas. Até aqui.